Ligou. Bom dia. Estamos ao vivo, finalmente estamos ao vivo, exatamente às 20 horas desse dia de sexta-feira. Nem sei que dia é hoje, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia 16 de maio, eu estava no dia 15, acho que estava em ontem. Bem, primeiro bom dia a todos. Aí me ligaram, me mandaram uma mensagem, pô, cara, por que bom dia? Você está fazendo live à noite. Bom dia primeiro porque bom dia do dia, para mim pelo menos, sempre falei bom dia desde que eu faço live, 2012, 2013, eu não me lembro mais. E tem pessoas que assistem isso na hora da manhã, à tarde e à noite. Então, bom dia do dia, e não bom dia do período, tá? Porque senão pode ser uma boa noite. Então, fica no geral isso. E é bom que hoje, dando continuidade à live de ontem, a respeito de PNL, e agora eu vou começar a fazer as integrações, né? Tudo que vem acontecendo com uma, com outra, e isso é o mais interessante. E na sequência eu vou passar para você exatamente todos os significados de como é essa parte, não só da PNL sistêmica, mas por que a integrativa, a integração. Porque na realidade a PNL ela faz parte da integração, nós estamos fazendo, né, a PNL sistêmica é integrada com várias técnicas, ela não está sozinha, ok? Então hoje o tema vai ser exatamente como se dizia, como eu poderia dizer, é um tema bem essencial para quem busca uma compreensão mais profunda do comportamento humano e, claro, da comunicação pessoal. E quando nós falamos de comunicação, não é só o blá blá blá. Existe você mandar a mensagem, a pessoa receber a mensagem, você estar ciente da mensagem que você está enviando e, mais ainda, estar ciente de como a pessoa está recebendo, porque muitas vezes nós mandamos uma mensagem e achamos que está tudo bem. Não. Para você está tudo bem, a outra pessoa pode ter entendido de qualquer outra forma ou de qualquer outra maneira. E é exatamente onde nós começamos. Então hoje eu vou falar sobre o quê? Programação neurolinguística sistêmica integrada com a análise transacional. E isso é o bacana, a integração que nós fazemos dessas técnicas. Então você tem a PNL sistêmica e nessa live eu vou mostrar um pouco como é a integração, e algumas pessoas já ouviram falar, outras não, da análise transacional, que é uma técnica que, na minha opinião, ela é maravilhosa, assim dizer. E você vai entender um pouco o porquê disso. Se você já ouviu falar dessas abordagens, dessas técnicas, tudo bem, mas ainda não entende como é que elas se complementam, fica aqui até o final que eu vou mostrar para você algumas chaves poderosas do que acontece quando nós integramos técnicas, tá? E, claro, se você curte um pouco do desenvolvimento pessoal, de verdade, com profundidade e prática, pode compartilhar essa live com alguém que talvez possa estar precisando escutar um pouco disso hoje, principalmente da análise transacional, porque, como eu falei, na minha opinião, é uma ferramenta fantástica que eu uso ela há décadas, 15 anos, há 18 anos, eu não lembro mais quanto tempo eu uso ela, talvez há 20 anos, e já integrando com a PNL, tá? Ela nos dá, a PNL, vamos falar da PNL mesmo, a PNL ela nos dá ferramentas, claro, para mudar o quê? Padrões mentais, nossas crenças, comportamentos, valores. Então, a PNL já é fantástica, né? A PNL sistêmica, como eu falei na última live, ela vai além, ela olha para o ser humano como um ser humano dentro de um campo maior, dentro de um sistema maior. E isso é o mais bonito. Ela entende que não somos apenas os nossos pensamentos, não. Nós somos também as relações, nós somos os contextos, nós somos o pertencimento, nós somos a ancestralidade. E isso as pessoas esquecem. Quer dizer, esquecem não sabem ou não fazem, mas é muito bonito tudo isso. Por isso a sistêmica ela puxa todo esse lado e acaba sendo uma ferramenta, a PNL já é poderosa, ela acaba ainda sendo mais poderosa. E nesse momento eu trago uma perspectiva diferente de que qualquer mudança duradoura precisa, sim, que a pessoa possa considerar o lugar que a pessoa ocupa nesse sistema. E qual sistema? O sistema familiar, o sistema social, o sistema emocional. É como se a gente estivesse ajustando uma engrenagem individual sem esquecer que ela faz parte de uma máquina maior.
Então, vamos lá, nesse exemplo, se eu tenho um motor, não adianta eu só ajustar aquela engrenagem, eu preciso fazer um ajuste completo desta engrenagem, do motor também, entendendo que aquele ajuste precisa estar compatível com toda a estrutura. Porque se eu ajustar aquela engrenagem da maneira que eu quero, tá legal, tá ajustada. Mas se ela não estiver dentro do padrão do motor, o motor para. Não é isso que acontece. Eu não entendo muito de mecânica, tá? Não é meu forte. Mas, assim, de qualquer maneira, é mais ou menos esse exemplo que eu quero dar. Aí entra a análise transacional, que algumas pessoas chamam de AT, análise transacional, mais fácil AT. Aí é uma outra, claro, uma outra técnica. E, claro, como eu falei no começo, eu sou apaixonado por essa técnica, a análise transacional. E ela faz parte de uma pergunta simples. Que jogo psicológico está acontecendo com você ou com a gente em determinados momentos, quando a emoção faz puff, quando ela explode? Porque a emoção explode. Se ela não explode para dentro, para fora, ela vai explodir para dentro. Isso é fato, tá? Então, a análise transacional, ela começa a mapear os nossos estados de ego. E quais são os nossos estados de ego que o Eric Berne trouxe à ponta? É o estado pai, o estado adulto e o estado criança. Não é você que é papai e mamãe, é o estado pai e o estado adulto. E é muito legal, porque quando nós falamos de análise transacional, nós trabalhamos nesses estados, assim, numa conversa a gente pode passar por todos os estados. É muito interessante, eu adoro a análise transacional. E ela mostra como nos relacionamentos com os outros e com a gente mesmo, como a partir desses estados, ela nos dá uma clareza sobre os nossos roteiros de vida. Olha que legal. Roteiros que a gente normalmente pode estar repetindo desde a infância. E muitas vezes sem saber. A gente repete e não sabe que nós estamos. Porque você pergunta uma pessoa, como é que você é? Ah, eu sou assim, não mudo. Ninguém é assim. Se você perceber qual a evolução que você teve na sua vida, parece um fato, depende do fato, se ele for um trauma suficiente para uma mudança, pode ser um trauma positivo ou negativo, a pessoa está em transformação. Não tem como fugir disso. Então é muito legal quando nós percebemos, ou quando a pessoa percebe que vem repetindo um roteiro de vida. E entender isso e sacar isso já começa muitas vezes uma mudança. E normalmente esse roteiro, nós agimos de forma inconsciente. E o mais legal, a análise transacional, até ela não só explica aquilo que estamos fazendo, mas por que fazemos isso? E o melhor, como mudar. Aí vem, claro, a integração PNL sistêmica mais análise transacional, que é o mais gostoso de tudo. Imagina combinar o poder da PNL sistêmica, e claro, aí vem a integração, que ressignifica padrões, crenças profundas, muitas vezes crenças extremamente enraizadas, valores enraizados, e é muito bacana isso. E vem com a clareza da análise transacional, que revela todos aqueles jogos de ego e os contratos que nós temos inconscientes, que nós carregamos desde a infância e não sabemos, nem temos ideia de que isso acontece. Ah, eu reajo assim porque eu reajo assim. Não, você não reage assim porque você reage assim. Você reage de uma maneira porque lá no passado aconteceu alguma coisa que te faz reagir assim. Se isso é positivo, continua reagindo. Mas se for algo limitante, vai manter essa reação limitante por quanto tempo? Quanto tempo mais você pode machucar a si ou machucar as outras pessoas? Percebe como é bonito descobrir de como você é para poder exatamente você chegar aonde você deseja ser. É como unir o cérebro, a alma, de modo geral, eu digo o nosso ser, né? É essa alma que eu quero falar, sobre essa alma, técnica e consciência. Na prática, a PNL vai trabalhar os gatilhos mentais, vai trabalhar as linguagens internas que nós temos, vai trabalhar as nossas âncoras emocionais, e temos muitas âncoras. Nós falar de âncora é tão gostoso. As pessoas nem imaginam, acham que âncora é só fazer um movimento. Ficou na orelha, vou ancorar a minha coragem e tal. Ela é muito mais profunda do que isso. É onde você vai ter que poucos ensinam, acho que eu nunca ouvi ninguém falar, inclusive. Mas vamos lá. Enquanto a análise transacional, ela vai revelar onde isso vem, de onde vem, de que momento da infância
isso pode chegar exatamente nessa integração. A PNL ajuda a chegar no momento e nós, a análise tradicional, ajuda a entender esse pedaço. Em qual roteiro você está preso? E mais legal, qual estado de ego está comandando as suas decisões, as suas escolhas, as suas reações? E eu vou te dizer o seguinte, talvez você se pergunte, o que fazer para recuperar a sua autonomia? E isso é muito importante. O que é autonomia? É você poder escolher como reagir de uma maneira adequada, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que possa ser adequada para você. Isso é ter a sua autonomia. Talvez um dos maiores poderes que nós podemos ter é o poder de reagir como nós queremos, porque normalmente nós reagimos de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas, não aquilo que nós queremos. E juntas, essas duas técnicas permitem não só uma mudança de comportamento, mas uma mudança de identidade. Como eu falei ontem, identidade. Muitas vezes nós carregamos comportamentos que nós chamamos de identidades, capacidades que nós chamamos de identidade. Por exemplo, eu sou ciumento, eu sou tímido, eu sou nervoso ou nervosa, tanto faz. Eu sou um homem, então estou colocando no masculino. Aí você fala, eu sou. Não, você não é, você está. Por exemplo, um tímido pode cantar no chuveiro, mas ele não canta em frente às pessoas. Então ele está em determinados ambientes que aquela limitação aparece. O ciumento, em todos os casos que a pessoa tem ciúme, não sei, talvez determinados casos. Então as pessoas normalmente, eu sou assim, não, você não é assim, você está num estado. Por isso, quando a gente fala a mudança, ela vem na identidade, a pessoa começa a descobrir o que ela é realmente. E de acordo com o que ela é, ela vai complementar ou vai gerar capacidades que possam agir nos comportamentos, fazer com que ela se comporte de determinadas maneiras em determinados ambientes. Depois eu vou falar do psicodrama, que é muito interessante, porque quanto mais nós sabemos de como nos comportar de acordo com ambientes e pessoas, mais rico emocionalmente nós somos. Exemplo, só prático aqui, vamos lá que de repente você é um facilitador. Você imagina eu ser facilitador 24 horas por dia, com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, aonde eu for. Não, cada hora eu tenho um papel. Mas isso é psicodrama, é para outra live, tá? Não é para essa agora. E eu vou te dar um exemplo prático e direto para ilustrar como a integração funciona. Imagina uma pessoa que toda vez que precisa se impor, seja numa reunião de trabalho ou numa conversa difícil com uma pessoa com quem se relaciona, aquela ADR, né, que fala de ADR, a pessoa trava ou foge do conflito. Não sei se você já viu isso ou se identifica com isso. Na PNL sistêmica, nós vamos olhar para o sistema de origem, da onde vem isso. Como eram os pais, o ambiente familiar, o que era permitido ou não emocionalmente naquele campo, na infância, na vida, na família. Talvez essa pessoa tenha vindo de uma casa onde, por exemplo, não podia contrariar o pai, onde a mãe chorava sempre que o pai se posicionava. Isso cria o quê? Programações inconscientes. Se eu me posicionar, alguém vai me machucar. Você talvez não tenha consciência, a pessoa não tem consciência, mas o inconsciente já está programado. Alguém começa a falar mais alto, outro murcha. Percebe? Acontece muito isso. E é melhor eu ficar calado do que eu me machucar. Isso é só inconsciente, a pessoa não tem o raciocínio, a razão disso. Aí entra a análise transacional. Também, nesse momento, o conflito. Quem está no comando? A criança adaptada, a submissa, ou adaptada, ou aquela submissa que aprendeu a não se posicionar, que aprendeu a não dizer não, só diz sim, para poder manter a paz, a calma, o conforto. Ou, em outro caso, pode ser a criança rebelde, adaptada a rebelde também, que explode e sabota o diálogo. Aí entra âncoras, mas é outra conversa aí dentro do curso de formação, você vai entender todas as âncoras e como fugir disso. Aí entra a criança rebelde, que pode explodir
E aí, como é que vai fazer? Se ela, isso já é inconsciente. Se ela sabe que a outra pessoa já está no submisso, ela começa a falar, a outra pessoa baixa a cabeça e acabou. Percebe? Acontece muito isso. Inclusive com chefes. Tem chefes que só vivem nessa criança rebelde, ou no pai crítico. Porque o análise transacional é bem amplo. E só dando bronca, aquela coisa, e a maioria baixa a cabeça. E a PNL atua nas âncoras emocionais e crenças que limitam isso, ressignificando o que é se posicionar. E a análise transacional traz a consciência de qual ego está no controle e como recuperar o estado de ego, talvez o que for, possa ser necessário nesse exemplo, talvez o adulto. Aquele que comunica com clareza, presença e assertividade, com calma, com equilíbrio, com atenção e escolhe exatamente as palavras e não se deixa levar porque o outro levantou a voz, porque fez uma cara de feio, uma cara de bravo. Percebe? O adulto, e nós temos esses estados internos, ele pode estar em equilíbrio. É assim que a pessoa passa de um padrão automático de retração ou de explosão para uma presença, digamos, madura, consciente e, até posso dizer, integrada com o contexto. Quer um outro exemplo? Vamos supor que alguém vive sempre se sabotando nos relacionamentos. Isso acontece, o que nós vemos disso é algo impressionante, a sabotagem. A Fabiana, minha esposa, que vai entrar numa live aí, não sei qual hora, pode falar disso, de sabotagem. Ela ficou expert em sabotagens. A PNL pode ajudar a identificar o quê? A crença do eu não sou digno do amor, eu não sou digno de merecimento, eu não sou digno de qualquer coisa, e ressignificá-la. Mas quando a gente traz análise transacional, nós vemos que a pessoa está agindo a partir de uma criança submissa, provavelmente, buscando o quê? Buscando uma aprovação. Eu preciso ser amado para ser aceito, eu preciso ser bonzinho para ser aceito ou amado. O bonzinho, normalmente, ele tem isso. Se você é uma pessoa boazinha, pode se identificar, talvez se identifique com isso, por qual motivo você é bonzinho ou boazinha e não fala não para as outras pessoas, com medo de não ser, com medo de ser rejeitado ou rejeitada. E aí, claro, busca aprovação. Se moldando para quê? Para ser aceito, repetindo um roteiro de rejeição que vem lá da infância. Isso realmente é horrível. Eu fui assim, eu fui tímido, então 30 anos, quem me conhece sabe, e quem não me conhece eu não falei nem meu nome, né? Eu sou Carlos Saad, e na primeira live, assiste a primeira live, tem tudo o que eu fiz até hoje, há mais de 33 anos aplicando todas essas técnicas, e hoje nós resolvemos, eu e a Fabiana, parar de aplicar e começar a ensinar. Então, é muito legal, porque eu também descobri qual roteiro que eu estava trazendo a mim, e trago outros, inclusive. Estou trazendo outros que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E claro, com a integração nós conseguimos atuar na crença e no estado de ego ao mesmo tempo. Olha que bacana. E aí, meus amigos, minhas amigas, é aí que acontece a transformação na raiz. E quando acontece a transformação na raiz, não importa se você vai entrar no mesmo ambiente, no mesmo sistema, na mesma coisa, o seu comportamento alterou, porque alterou lá na raiz, alterou a sua crença, alteraram provavelmente valores, alteraram capacidades, alteraram comportamentos e naqueles lugares com determinadas pessoas. Bem, eu não sei se o que eu falei até agora fez sentido para você. Se fez, é legal. Comenta alguma coisa, isso para nós é extremamente importante. Ou, claro, pode passar a live para alguém assistir. Isso é muito bacana nesse momento para nós. Isso é só uma amostra do que é possível quando nós integramos o que há de mais poderoso na transformação pessoal, no desenvolvimento pessoal. E todas as técnicas, tem uma mais importante do que a outra? Claro, quem só mexe com análise transacional fala que só a AT é importante. Quem mexe só com psicodrama é importante. Quem mexe com PNL, só PNL é importante. Não. E olha que eu vou te falar, quem me ensinou, quando eu aprendi meu primeiro practitioner em 94, Gilberto Cury, numa das conversas, foi ele que me mostrou as outras ferramentas. E o que ele falou, e hoje faz sentido para mim, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor.
elas se integram, elas se falam, elas se conversam, elas ficam mais poderosas. Eu vou dar um exemplo, é como você chamar alguém para reformar a sua casa. Tem uma pessoa que ele é o cara que martela, é o melhor martelista, não sei como é que fala, do mundo. A martelada dele é sensacional, mas ele não faz outra coisa. Aí tem um outro que martela bem, mas ele também sabe usar a chave de fenda bem, ele sabe usar a furadeira bem, ele sabe usar a serra bem, ele sabe usar, pintar bem, eletricidade bem. Ele tem ferramentas. Qual você vai contratar? Aquele que só dá martelada ou que tem mais ferramentas? Essa é a ideia. Elas se agregam. Então, assim, a PNL sistêmica, já mais análise transacional, caminhando juntas, elas não só explicam o porquê dos nossos comportamentos, das nossas sensações, o porquê das nossas atitudes e reações, elas mostram também como mudar de verdade sem precisar lutar contra você mesmo, contra nós mesmos. Então, se você quer se aprofundar mais ainda, fica comigo nesse canal do Dimensão ou no meu pessoal. Estou fazendo aqui e lá as lives, uma se compartilha com a outra. E eu vou trazer, claro, eu e a Fabiana, uma série de conteúdos onde eu vou integrar a PNL com outras técnicas também. Também com a constelação, com o psicodrama, a expansão de consciência. Muitas pessoas, a expansão de consciência acham que é só ficar... Não é. Ficar nesse... ajuda. Ficar naquele mantra. Põe uma velhinha, põe incenso, põe pessoas que põem espelho na frente, ficam uma musiquinha, ficam sentados meditando por horas. Aí acontece alguma coisa, pá, vem um gatilho, ela explode. E por que você não ficou horas meditando? Por que você explodiu? Qual o motivo? Percebe que não é só isso, tudo está junto. Nós somos um sistema inteiro, e é bacana que existem várias técnicas. Então, sim, a expansão de consciência junto com a PNL, junto com a análise tradicional, com o psicodrama, com a hipnoterapia ericksoniana, e vai embora. Várias, né? E não sei se tem sininho no Instagram, nem tendo no Instagram, mais ativa para receber, se for o caso, a notificação. Nos grupos eu coloco quando vai ter live. E mais ainda, qual parte do que foi falado hoje, da PNL sistêmica com a análise transacional, fez mais sentido para você? Para nós é muito importante saber isso, para exatamente sabermos para onde nós vamos caminhando, onde eu vou caminhar nas lives. E, claro, nos vemos na próxima live. Agora, um outro lembrete. Tem um grupo específico nós vamos fazer o lançamento do curso de formação em Practitioner PNL Sistêmica Integrada, algo exclusivo, não tem. Eu, pelo menos, não vi por aí, se você encontrar, legal. Eu não encontrei até agora. Tem a PNL Sistêmica, que hoje já é a terceira fase da PNL, mas a integrada não tem. Eu ainda não vi tudo isso junto. E nós fazemos a Sistêmica integrada desde 2000, 2001, uma coisa assim, para você ter uma ideia. E tem um grupo que o link está na BIOS, tá? Entra lá na BIOS, entra no grupo, e você ali ele é silenciado, só tem uma notícia, vai ter live e tal, e nós vamos dar ali o link do lançamento, que vai ser no Zoom ao vivo. E se você quiser receber informações, tem uma live lá e nós vamos avisar que vai ter live. Vai ter o dia do lançamento, nós vamos avisar. Então não tem ninguém enchendo os paguás no grupo, ficar falando toda hora, porque isso realmente é um saco. Eu também não gosto de ficar pé. Isso é muito chato em grupo, ok? Então entra lá no link da BIOS e nos acompanha. Bom final de semana para você. Isso foi na sexta, então óbvio, para quem for assistir amanhã ou depois, de qualquer maneira, um bom final de semana. E nos vemos na próxima live, PNL, mas eu não sei ainda. Eu vou pensar no final de semana qual vai ser a outra técnica de abordagem. E no final das lives eu vou falar das abordagens e exemplos abordando todas elas. Existem exemplos onde eu abordo todas, inclusive para fazer o curso de formação. E em PNL, em Practitioner, tem algumas dinâmicas que eu estou tendo um trabalho danado para mim. Por que eu estou tendo um trabalho danado? Porque já está tão integrado que eu preciso separar. Isso é PNL, isso é análise transacional, isso é psicodrama, isso é expansão de consciência, isso é hipnoterapia ericksoniana, para que quando nós formos ensinar, a pessoa ela entenda o que é isso e poder integrar do jeito dela, que é o mais bonito. Ok? Bom final de semana. Muito obrigado por estar assistindo ao vivo ou quem for assistir depois, por ter assistido essa live e compartilhar. Valeu, pessoas. Fui!